A paz do Senhor, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Vocês conhecem a natureza organizacional da Igreja e os argumentos bíblicos que a fundamentam? A Igreja de Cristo não é uma instituição caótica ou sem estrutura, mas possui uma organização definida por Deus para cumprir sua missão na Terra. A Bíblia apresenta diversos textos que demonstram que a igreja foi ordenada para funcionar com liderança, ordem e propósito. Vamos para mais um vídeo explicativo aqui no canal. Número 1. Jesus estabeleceu a igreja com fundamento e autoridade. Em Mateus 16, verso 18, diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estabeleceu sua igreja sobre um fundamento firme, garantindo que ela teria estrutura e continuidade. A igreja não é uma organização meramente humana, mas uma instituição divina com propósito e direção. Em Efésios 2, verso 20, está escrito assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A igreja tem uma base organizacional sólida, fundamentada na doutrina apostólica, na revelação dos profetas e, principalmente, na pessoa de Cristo. Número 2. A igreja possui liderança designada por Deus. Desde os tempos mais antigos, Deus instituiu líderes para guiar seu povo. No Novo Testamento, essa estrutura é clara. Efésios 4, verso 11 e 12, diz assim: E ele mesmo, que é Jesus, E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo um aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, que é serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Cristo distribui diferentes ministérios para a organização e edificação da igreja. Cada função tem um papel específico para que a igreja cresça de maneira saudável. Em Atos 20, verso 28, diz assim: Olhai por vós, pois, e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Os bispos, que eram e que são os supervisores, de acordo com a Bíblia Sagrada, têm a responsabilidade de pastorear a igreja, mostrando que há um sistema de governo espiritual. Número 3. A igreja possui estrutura administrativa e ordem. A igreja primitiva não funcionava de forma desorganizada. Os apóstolos estabeleceram regras e princípios administrativos para manter a ordem. 1 Coríntios 14, verso 40, está escrito assim: Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. O culto e a administração da igreja devem seguir um padrão de organização. Isso se aplica ao ensino, ao discipulado e até mesmo à disciplina eclesiástica. Em Atos 6, do verso 2 ao 4, está escrito assim: E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Aqui vemos a nomeação dos diáconos, demonstrando que a igreja tinha uma necessidade organizacional e que resolveram isso por meio de designação
de responsabilidade ou atribuição de responsabilidade. Número 4. A igreja possui disciplina e normas. A igreja também tem autoridade para exercer disciplina, garantindo que seus membros vivam de acordo com os ensinamentos de Cristo. Mateus 18, do verso 15 ao 17, Jesus ensina um processo organizado de correção dentro da igreja. Primeiro com advertências privadas, depois na presença de testemunhas e, se necessário, envolvendo toda a congregação. Em 1 Coríntios 5, verso 12 e 13, está registrado assim: porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Paulo instrui aqui a igreja a manter a pureza por meio da disciplina eclesiástica, corrigindo algumas pessoas por causa dos seus desvios e pecados. Conclusão: a igreja é uma instituição divina organizada com propósitos específicos. Sua estrutura foi estabelecida por Jesus, é mantida pela liderança espiritual e funciona com ordem e disciplina para cumprir sua missão. Negar a organização da igreja é desconsiderar o padrão bíblico deixado por Cristo e pelos apóstolos. A igreja não é só um organismo, até mesmo o organismo é organizado. A organização da igreja não é apenas um conceito humano, mas um princípio divino que reflete a vontade de Deus para seu povo. Que Deus continue abençoando todos os professores, juntamente com seus alunos, em nome de Jesus. Amém.